Você não sabe qual é a vida do garim. É morar em um ranchinho com uma mulher que se quer bem. Lá no garimpo a gente só pensa em riqueza, mas vive com a pobreza, satisfeito com o que tem. Olá, eu me chamo Kisla Antunes, eu sou bordadeira, me considero artesã, sou engenheira de petróleo, formada na UFS, e em parceria com minha colega de mestrado, a Gardênia Santos, submeti esse resumo expandido para o Seminário Nacional de Integração da Rede do Proficiano. Nós duas somos discentes da instituição associada ao EFES, que é a nossa querida Universidade Estadual de Feira de Santana, a nossa princesa do sertão, e nós vivemos no interior da Bahia, na região central do estado, que é a Chapada Diamantina. Eu, especificamente, moro em Lençóis, e a Gardênia tem toda uma trajetória de vida ao longo desse território, mas atualmente reside em Andaraí. O título do nosso trabalho é História, Águas e Impactos do Garimpo de Diamantes em Lençóis, Andaraí, Chapada Diamantina. E, na verdade, ele faz parte um pouco de todos os eixos temáticos, né, desse seminário, mas na tentativa de enquadrá-lo, nós optamos pela categoria de instituições e ambiente. Então, até meados de março de 2020, desse corrente ano, esse trabalho, na verdade, buscava ampliar o nosso referencial bibliográfico, né, para as nossas duas dissertações, que anteriormente estavam intituladas por Produção de Água na região do Barro Branco, Lençóis Bahia, uma proposta científica e tecnológica de sustentabilidade, e Garimpo por Mulheres, a história do garimpo em Andaraí, Chapada Diamantina com um outro olhar. Então, nós tentamos articular de uma forma complementar esses trabalhos baseado nessa macrotemática que nos cercava, né? Que era inerente para cada um dessas pesquisas, que era o garimpo de diamantes, que é o que sustentava esse arcabouço teórico, que dava liga para essa teia. Porém, com o avanço da pandemia aqui na região, né, com a interiorização do vírus na Chapada, nós nos vimos impossibilitadas de dar continuidade, né, para algumas metodologias que anteriormente prevíamos e mudamos um pouco sobre as nossas vertentes temáticas. Mas esse desejo de saber, de conhecer um pouco sobre o território da Chapada Diamantina se materializou nesse resumo expandido e também nessa apresentação. Dividimos essa apresentação em duas sessões, eu fazendo uma breve introdução e também fazendo breves reflexões, né, sobre esses impactos ocasionados pelo garimpo, em Lençóis e Andaraí, e a Gardênia mais para frente falando sobre o garimpo com esse olhar sociocultural e tentando dialogar também com a fala cantada do seu Cori, que é um antigo garimpeiro aqui da região, e abre esse vídeo. Quando a gente passa a considerar a continuidade e as ações tão impactantes do homem e da mulher no meio que nos cerca, nós podemos ver que tanto o homem quanto a mulher como agentes geológicos, né? Então, se a gente tenta compreender esse processo, tanto no aspecto humano quanto no aspecto geológico, e aqui a gente já passa a caminhar um pouco por essa história ambiental, isso facilita a nossa compreensão sobre o nosso meio, né? Sobre o patrimônio geohistórico, nesse caso específico da Chapada Diamantina. Os antigos garimpeiros que habitavam aqui a região da Chapada retiravam sedimentos, retiravam também vegetação nativa de frinchas que compunham anteriormente os aquíferos locais. Então, se a gente considerar a continuidade desse processo, que foi num período basicamente secular, a gente percebe um impacto significativo nos recursos hídricos. E recursos não somente de Lençóis, não somente de Andaraí, mas em outros municípios também do território da Chapada Diamantina, né, que foi fortemente comprometido. Então, isso na verdade se torna um dos fatores que motiva os rios que anteriormente eram perenes a se tornarem hoje intermitentes ou então a terem vazões diminuídas. E hoje nós temos grandes emblemáticas para serem enfrentados no direcionamento dessas práticas para a melhoria de condições, né, de vida no mundo e de vida próxima no nosso município, né, no lugar em que a gente vive.
E um desses desafios diz respeito à mudança no comportamento, na interação com o meio ambiente, e que muitas vezes é considerado, né, um patrimônio necessário para a manutenção da nossa vida. Então, dessa forma, a educação ambiental, não somente na escola, mas também em outros segmentos, tanto no segmento não formal quanto no informal, evidencia essas relações e a interdependência dos inúmeros elementos indispensáveis à constituição e à manutenção da vida, né? E a vida além da vida do homem e da vida da mulher. Olá, eu me chamo Gardênia Lima dos Santos, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pelo UFS, mestranda em Ciências Ambientais pelo Proficiamb, associado ao UFS, e vou dar a continuidade ao que a colega iniciou anteriormente. A Chapada Diamantina é considerada um monumento histórico e geológico proveniente do ciclo do diamante no Brasil. Do ponto de vista hidrológico, a ação garimpeira impactou na disponibilidade de recursos hídricos, que até o presente momento ainda é intensificada pelas atividades antrópicas, sobretudo pela abertura de poços artesianos. O nosso trabalho dialoga nesse sentido, pensando nos impactos que o garimpo ocasionou na questão hídrica, né? Complementando o que a colega falou, eu venho falar um pouco da importância desse tema para a gente, principalmente para mim, por falar no garimpo, que faz parte da história da Chapada Diamantina. E eu moro a minha vida toda aqui na Chapada Diamantina. Primeiro em Lençóis, que teve total influência, né, do garimpo para a construção da sua história. Depois em Mucugê, que é onde se inicia o ciclo, né, do diamante na Chapada. E agora em Andaraí, que também teve uma forte influência do garimpo, né? Temos um escritor, Herbeto Salles, que foi morador do município, que tem alguns livros que falam sobre esse assunto, né? Sobre o garimpo. E também temos a história das mulheres, né? Que é o que eu quero trazer, ressaltar. Sabemos que sempre o homem foi ressaltado na história do garimpo, né? As mulheres ficaram um pouco escondidas e eu tenho esse objetivo de trazer, de contar um pouco da história das mulheres. Agora eu gostaria de ler um poema de um grande amigo meu, ele é morador daqui de Andaraí, um grande poeta. Ele gosta de ser referenciado como um poeta de ofício e devoção. Ele se chama Carlos Ribeiro Emílio Tapioca. E vamos ao poema. Eu vi os seixos rolarem, vi grupiaras sangrando nascentes, riachos e grunas, rebentando cascalhos. Eu vi sonhos e bambúrrios solitários. Eu vi o cachoeirão libertar o ramalho, o baiano sangrar histórias diamantinas neste gosto e regalo desta tão nossa Andaraí. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a minha colega Kissila pela parceria no desenvolvimento desse trabalho e, novamente, ressaltar a importância desses temas para nós. Muito obrigada.